Boa noite, pessoal. Eu vou, então, ler a nossa mensagem inicial. Esta atividade será gravada, podendo ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposições pessoais ou de casos clínicos. Bom, então, dando as boas-vindas, né, a quem nos assiste. Eu vou me apresentar, me chamo Júlia Domingues Goy, e estou aqui hoje com a missão de coordenar essa conversa, né, entre colegas, e esperando que vocês participem bastante, porque a gente quer estimular que seja realmente uma troca, né, de ideias, de experiências, e que todo mundo consiga fazer suas colaborações. Antes de começar propriamente dita a nossa atividade, eu queria fazer algumas divulgações que são importantes para nós, né, de eventos que a gente está apoiando. E eu vou começar falando sobre a peça que vai acontecer nessa sexta-feira, no Teatro São Pedro, né, dia 29 de julho, às 21 horas, com a direção do Luciano Alabarce, chama Gabinete de Curiosidades. E depois do evento vai acontecer um debate com o psicanalista Cláudio Eziric e com o apoio da SPPA. Então, a nossa atividade também aberta, né? Enfim, está lá no Teatro São Pedro, e os ingressos estão sendo vendidos no Simpla. Também queria divulgar para vocês, né, o nosso CAP, Centro de Atendimento Psicanalítico. O CAP é um serviço, né, oferece tratamento psicanalítico em consultórios privados, destinados a adultos, adolescentes e crianças, e com indicação, né, pessoas com indicação de análise, de psicanálise. As informações podem ser adquiridas, né, no telefone, que está ali na tela para você, 51-3224-3340, com a Margarete Dallagnol. Além disso, é importante a divulgação também do nosso Instagram, que é @SPPAoficial, e vocês vão encontrar todas essas informações lá, além de outras informações sobre outras atividades que a gente apoia também, e a gente está sempre promovendo atividades que são abertas, né? E tudo é divulgado ali no Instagram, e vocês conseguem ter as informações necessárias. Bom, então, vamos começar a atividade de hoje, né? Eu vou apresentar as nossas palestrantes, coordenadoras. Hoje a gente está num grupo para conversar mesmo, né? Então, a ideia é que a gente possa trocar. E como é que surgiu, né? A gente organizou essa atividade, escolhemos esse título também juntos, né? Para poder atender ao que a gente investigou como sendo também uma demanda, né, da Lipsan. Depois a Júlia vai explicar direitinho o que é a Lipsan e contar um pouquinho para vocês, né, sobre como que surgiu a ideia vindo da Lipsan. Mas aí, hoje, a nossa conversa tem o objetivo de trazer informações sobre como que acontece na prática, né, a psicanálise, o encontro entre o analista, o paciente, ou como é que é a indicação de psicanálise, como é que funciona o tratamento analítico. Assim, a ideia de trazer a psicanálise também como, não só, e também como um método psicanalítico, um método de tratamento importante, mas também como uma experiência, e como é que funciona isso, né? Então, enfim, a ideia é que a gente possa conversar bem abertamente sobre essas dúvidas que vocês possam ter, que as pessoas que estão assistindo possam ter. Bom, então, eu vou apresentar primeiro a Eneida Yankelevich, e depois eu vou apresentar a Júlia Vengrover e falar um pouquinho sobre cada uma delas. A Eneida é médica psiquiatra, é psicanalista da SPPA, onde também se engaja muito na formação de novos analistas, em análises didáticas, em seminários, supervisões. Para quem não conhece, a Eneida é uma querida, né, professora, e muito envolvida, assim, nessas atividades, né? Também é a professora do CELG, do CEPOA, né? O CEPOA é
o curso de especialização em Psicoterapia de Orientação Analítica do CELG, Centro de Estudos Luiz Guedes. E então a Eneida também está sempre participando, né, de jornadas, de atividades científicas, podcasts, super dentro, né, da nossa comunicação, assim, uma pessoa extremamente acessível e que está sempre muito afetiva com a gente, muito querida, né? Então é muito importante ter uma professora como ela para a gente se inspirar. A Eneida também tem especialização em crianças e adolescentes e também trabalha com isso na clínica, né, diária do consultório dela. Aí a Júlia é minha colega aqui na atividade. Ela é licenciada em Letras pela URGS, onde também iniciou mestrado na área de literatura brasileira. Acadêmica do 3º ano do curso de psicologia da UFSPA, né, da Fundação, e membro da Liga de Psiquiatria e Saúde Mental desde 2021, onde atua como diretora de cultura, né, e é nesse papel que ela está hoje comigo coordenando essa atividade. Como eu já falei para vocês, eu sou a Júlia Goy, né, eu sou candidata a psicanalista, né, candidata da SPPA, e faço a minha formação ali no SPPA, sou médica psiquiatra também. Fiz a minha formação de medicina em Santa Maria, depois eu vim para cá, para Porto Alegre, para fazer a residência, e fui me direcionando, né, para psicoterapia e para psicanálise agora na formação analítica da SPPA. Bom, né, devidamente apresentadas, eu dou a palavra para a Júlia e damos seguimento para a nossa atividade. Então, Júlia, muito obrigada por me apresentar. Como a Júlia disse, eu estou aqui hoje com o pessoal primeiramente, como diretora de cultura da Lipsan, né? A Lipsan, então, é a Liga de Psiquiatria e Saúde Mental, que a gente tem como universidade, como vínculo base, né, a URGS e a UFSPA, mas a gente também tem acadêmicos de várias universidades aqui da Grande Porto Alegre, né, e também do resto do estado. E a nossa liga, ela é uma liga assim, a gente recebe pessoas também de vários cursos, então, não só da medicina e da psicologia, mas também de todas as áreas da saúde no momento, mas também profissionais de outras, né, futuros profissionais de outras áreas que também tenham interesse em saúde mental. No nosso Instagram, que é Lipsan, L-I-P-E, Lip, S-A-M, desculpa, underline, né, no Instagram, a gente faz vários posts sobre assuntos atuais, questões relacionadas também com cultura pop. A gente sempre tenta trazer, né, a saúde mental para, assim, a vivência de quem nos segue, a vivência de quem está atrás dessas informações, né? Então, esse foi um dos maiores motivos porque a gente trouxe essa ideia de fazer esse primeiro evento do ano em parceria com a Sociedade Psicanalítica, relacionando, então, o básico, assim, né? O que é a psicanálise e por que a psicanálise. Na nossa primeira reunião, assim, para tratar qual seria o assunto do evento, o pessoal surgiu esse questionamento de por que a psicanálise agora, né? Porque o que pode parecer óbvia a resposta para muitos, mas para nós foi importante resgatar assim alguns desses fatores não só históricos, mas também de assim mudanças na história, a história de agora, assim. E, enfim, eu agradeço muito, né, a oportunidade da gente ter essa parceria muito legal. E, enfim, vamos começar. Então, agora a gente vai passar para a Eneida, né, que vai dar o pontapé inicial para essa nossa conversa, mas a gente lembra que a gente está aqui ávido, né, estamos ávidos pela participação de todos, e o que a gente quer mesmo é possibilitar essa... Eneida, contigo. Então, muito obrigada, gente. Fora
vocês já viram que a gente é meio amiga, né? Eu e a Júlia, então, e sempre é um prazer participar dessas atividades e até a ideia mesmo, eu acho até que vale a pena a gente lembrar que vão ter outras atividades, né? Que essa é a primeira, mas vai ter outros encontros e outras conversas. Então, já que me coube a honra de começar, eu vou dizer o que eu pensei. Eu pensei, falando com as gurias, a gente pensou que o melhor era conversar, não trazer um texto estrito, assim, formulado, e eu acho que a contribuição maior que eu posso dar é oferecer a minha experiência e a analista que eu estou sempre tentando me tornar, porque é uma formação longa. Então, eu não estou aqui para convencer, eu não estou aqui para vender peixe, eu estou aqui para conversar. E quando as gurias estavam falando, eu estava pensando que uma das coisas que estimula a gente a participar é a vontade de aprender, que continua presente e é uma das características humanas que mais é importante a gente poder valorizar, poder questionar, poder querer saber. E a gente aprende muito, muito com os questionamentos. Então, eu realmente, como as gurias, estou propondo assim, me interrompam, vamos conversar, eu não tenho resposta, mas tem conhecimento para ser construído. O que eu pensei em ter como uma contribuição inicial foi situar por que nós demos o nome de por que a psicanálise, né? E como a psicanálise. O primeiro é que esse título não é um título original. Esse título, eu até vou mostrar, ele vem de um livro de uma historiadora, Elisabeth Roudinesco, francesa, que é uma pessoa muito importante, uma psicanalista, ela fez formação analítica também, e ela tem um livro que se chama justamente Por que a Psicanálise, é de 1999. E só para a gente ver que isso também é atual, eu encontrei um trabalho de conclusão do curso de psicologia de uma psicóloga, Roberta Goldberg, que se chama Por que ainda a psicanálise? Então, os nossos questionamentos encontram raízes e desenvolvimentos. E aí eu fiquei muito interessada em que a gente possa também situar como tem a Júlia Goy, que é da SPPA, e a Júlia da Lipsan, que a Júlia da Lipsan lembrou, que tem sempre esse questionamento, né? Por que a psicanálise? E eu acredito que muito é uma necessidade que a gente tem de repensar a psicanálise justamente como um método de tratamento, que eu acho que em função... A gente até lê, né? E como a Júlia Goy disse, eu gosto de participar, eu sou cheia de dúvidas e de questões, então eu procuro participar, e a gente vê que, frente ao que hoje se entende como necessidade de evidências, e o que é considerado evidência na ciência atual, a psicanálise fica muito desmerecida como método de trabalho e de tratamento. E eu acho que a gente pode conversar sobre isso, para a psicanálise se desenvolver, para a gente saber qual é o objeto de estudo, e porque, lendo, eu sou muito curiosa, né? Então, a gente lendo coisas de ciência, a gente vê que a mesma validação não é razoável para objetos de estudo diferentes, né? Então, eu pensei em usar como dois eixos organizadores para a minha fala inicial, que realmente eu quero que seja um pontapé. Um eixo histórico, eu fiz até uma colinha para mim aqui, para não me perder. Um eixo histórico e um eixo clínico. Por que eu pensei nisso? Porque é muito como eu penso e entendo a psicanálise. Eu lamento um monte de fazer um parênteses, que a gente não enxerga quem está nos assistindo, porque as reações e as questões, eu acho que facilitariam a gente poder conversar. Então, peço que vamos lá, vamos tornar menos virtual. O Zoom nos permite várias coisas, mas outras ele nos tira, né? Então, mas só para te situar, Eneida, estamos com 80 participantes aqui, 87 agora, e lembrando que as pessoas podem também mandar alguns comentários no chat, se não quiserem, e depois, quando a gente abrir, tá liberado para levantar a mão, que é aquela ferramenta que a gente tem ali. E eu e a Júlia estamos aqui representando as reações que não são tão necessárias. Sim, olhando... eu posso fazer... Fala, Júlia.
Não, digo assim, como professora também, né, que eu senti muita falta disso durante esses momentos, assim, né, online. A gente, a gente recebe muito de volta, né, pelo olhar dos alunos, assim, pelo balançar da cabeça, pela Pela cara testa de, ai, que saco franzida, isso. assim. Uhum. A gente sente, sente falta. E quem sabe, gurias, o que vocês acham? Se a gente não precisasse esperar, se as pessoas quiserem ir falando, possam ir Uhum. falando, não, né? Tudo Quem sabe a bem, gente também abre. O que vocês acham? tranquilo. 85 desconhecidos. Mas Sim, sabe que isso que a gente está falando das reações gerando resposta na gente e até dirigindo o texto para cá ou para lá. Eu assisti uma aula maravilhosa da Marilena Chauí no online desses, era sobre ideologia, uma maravilhosa aula. Mas ela diz isso no começo, que ela sente muita dificuldade com o não presencial pela falta de resposta. E, para mim, quando a gente está falando disso, a gente está introduzindo a matéria que a psicanálise busca estudar, que é a interação humana, o que é esse tipo de comunicação que acontece, porque são sinais que a gente decodifica, às vezes corretamente, às vezes erroneamente, é a interação humana, que talvez seja das coisas mais complicadas da gente ver, são as paixões, as emoções. Então, é interessante que isso já se apresente desde lá, porque faz parte da humanidade, né? A Júlia da Lipsan falou que tu fez literatura, letras antes? Sim, sim. Eu comecei desde a graduação com pesquisa na área de literatura brasileira, então eu estudei, nosso foco, e daí depois no mestrado eu entrei no programa de literatura, sociedade e história da literatura. Então eu estudei, assim, de tudo um pouco nessa área, né? Desde a parte mais de teoria da literatura até a questão mais de sociologia, história do Brasil. Então, foi uma formação bem legal nesse sentido. E o que eu perguntei também é porque são produções humanas que atestam a Uhum, subjetividade, que nós com vamos certeza. além do que é mensurável de alguma maneira mais dura, assim, né? Com certeza. Uhum. Mas o que eu pensei foi em situar por que agora a gente tem que se perguntar por que a psicanálise e por que durante um século inteiro, quase, a psicanálise, apesar de levantar resistências e levantar dúvidas e questões, foi muito utilizada. Então, eu não sou uma historiadora, gostaria de ser, mas não sou. Então, eu vou, no meu eixo histórico, fazer um apanhado muito limitado e muito dentro do que eu consigo trazer para dar uma ideia de em que momento a psicanálise surge e por que durante muito tempo foi considerado um método terapêutico de excelência, coisa que hoje nós estamos lutando para que possa ser repensado, né? Então, a gente tem que pensar que o trabalho mais fundamental do Freud, que é a interpretação dos sonhos, ele é publicado em 1900, 1899, 1900, que é em plena era da modernidade, em que a racionalidade era considerada assim, a essência do humano e o mais nobre. E se a gente pensa na história da psiquiatria, na história do doente mental, fazia não muito tempo que os doentes mentais tinham sido libertados das prisões que eles ficavam. Tem a famosa história, né, liberaram dos grilhões porque eles ficavam presos. A loucura sempre foi algo que deixou as pessoas muito preocupadas. E eu acho que um dado que, para mim, faz muita diferença é a gente se lembrar que os psicotrópicos, o primeiro psicotrópico sintetizado foi em 1951, se eu não me engano. Então, como é que eram os tratamentos para doenças mentais? Eram tratamentos super rudimentares, havia já um movimento de pensar a loucura não como
possessão diabólica, mas ainda havia muito medo, muito susto, muito preconceito. Não, os tratamentos eram tratamentos de isolamento, maus tratos mesmo, que gera muito medo, né? E não havia possibilidades de se pensar que havia algum sistema, alguma dor, algum sofrimento na doença mental. Então, é num panorama desses que um movimento, você sabe que os historiadores dizem que sempre que aparece um Freud, um Darwin, um Einstein, as ideias estão circulando, né? São pessoas que têm a capacidade de sistematizar, criar um método científico. Então, havia já na França, em vários lugares, reflexões sobre a doença mental. A doença mental, na época, também tinha características que, na sociedade reprimida e cheia de padrões éticos e morais muito precisos, era muito chocante, que eram as moças, né? Eram as histéricas com aquelas paralisias e coisas muito sérias, e que eram consideradas mentirosas, né? Falsas. E aqui entra um outro dado histórico que é não tão estranho a nós, mas as mulheres eram consideradas posse dos homens, primeiro dos pais e depois dos maridos. Né? Então, tem um livro que eu gosto muito, que se chama História da Vida Privada, é um livro francês, não sei se vocês conhecem, que conta que as meninas eram consideradas moeda de troca, e a virgindade das meninas era uma moeda muito valorizada. Então, quando os pais viam aquelas moças erotizadas, porque eram posições muito erotizadas, não é à toa que o Freud fala da sexualidade, né? Quando Freud observa isso, eu me atrapalhei que entrou ali um recadinho, vocês viram? Quando Freud observa isso, ele tem um olhar que estranha, porque aqui nesse livro a historiadora conta que as meninas elas eram colocadas na Bastilha, eram presas pelos pais, com medo de que aquela erotização fizessem elas perderem o valor. Claro que nós estamos falando de algo que acontecia também em classes dominantes, né? Pessoas ricas, pessoas que podiam ter influência na sociedade, e essas eram as histéricas, predominantemente mulheres, que eram atendidas. Então, a gente tem que entender que não havia tratamento. Era banho frio, às vezes lobotomia, em último caso. E claro que isso leva para um preconceito que ainda a gente vê hoje em dia, que é a possibilidade de uso do poder, né, da medicina, do médico, como alguém que tem poder, e a psicanálise entra nisso. Mas se a gente pensar, tinha livros, né, a Júlia sabe, Anal dos Insensatos, porque botavam os doentes mentais num navio e mandavam o oceano a vagar, porque ninguém sabia o que fazer. Nesse momento, esse jovem médico, o Freud, começa a olhar especialmente as moças ricas, que as famílias podiam pagar tratamentos particulares, não os asilos, né? E começa a dizer, mas tem que ter alguma coisa aqui que a gente não está reconhecendo. Tem que haver alguma dor que está se manifestando. Elas estão reagindo a algo. E ele, então, começa toda uma teorização em que ele imagina que esses sintomas, que sejam sintomas e não falsificações, e que esses sintomas tenham um sentido. E que, como Charcot já dizia lá na França, e várias experiências estavam sendo feitas, que se a gente encontra esse sentido, que isso pode fazer com que o sintoma não se torne necessário. E aí muitas experiências, eu não quero me alongar nisso, né, vão realmente trazendo resultados. Os sintomas vão conseguindo ser transformados em outras coisas. E aí o Freud estabelece toda uma teoria da mente, que tem alguma coisa que
é sentida e ele julga ser da esfera da sexualidade, que encontra uma grande oposição da moral, e que isso resulta numa solução que seria o sintoma. E aí, então, ele estabelece toda uma noção de mente, porque é uma das primeiras concepções sobre a mente que acontecem no Freud, né? E ele mostra que os alienados, eles não são os alienados eram os doentes mentais, né? Eles não são culpados, eles são doentes. E num momento em que não havia outro recurso, ele começa, e os analistas junto com ele, os médicos que vão se interessando, e os leigos que vão se aproximando, a poder aplicar o método que ele sugere, que é de tornar lembrável o impulso ou o desejo que era sentido como proibido, e aí não precisar da solução que seria o sintoma, e eles começam a obter resultados. Então, isso eu acho que é muito importante a gente saber. Hoje em dia, nós temos múltiplos métodos de tratamento. Ainda bem, a medicina se desenvolveu, a psicologia abrangeu outras manifestações da psique. Se tem muitos métodos, e eu acredito, isso eu acredito mesmo, sabe? Que são muito consistentes, muito coerentes, tem uma coerência interna, tem aplicação, e que também trazem resultados. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem que se lembrar que existem indicações para tratamentos, não existe uma panaceia. Como de uma maneira geral, não existe nenhuma doença física, né? Uma das coisas que desde o Freud tem sido muito interessante, que eu acho que eu quero colocar aqui no eixo histórico ainda, é que o Freud mostrou que existe uma ligação entre o psíquico e o somático que não é explicado. A gente tem uma emoção forte, saem lágrimas. Ou a gente está nervoso porque tem que falar para um monte de gente que a gente não está enxergando, dá um aperto na barriga. Então, isso é uma das coisas que fala da complexidade da constituição da mente. E por isso que não existe uma panaceia, a psicanálise não é uma panaceia, mas a psicanálise é um método de tornar pensável e, portanto, não precisar ficar como um impedimento vivências emocionais, tentar dar palavras para isso, coisas que não acontecem. E aqui eu entro no que perpassa tudo, que é a grande questão que o Freud trouxe, e tem muito desenvolvimento da psicanálise depois do Freud, mas como quando a gente fala de física, não vamos deixar de falar do Newton, a gente tem que falar do Freud, né? Para que possa haver desenvolvimento. O Freud entra com o que ele chamou de uma revolução, mas que a gente pode ter uma dimensão. Eu vou dizer qual é a minha experiência. Eu gosto muito de ler biografia e gosto muito de pensar os gênios, como é que eles pensavam, não que eu entenda, mas é que é fascinante o pensar humano, e a liberdade de pensar vem de poder perguntar. Poder perguntar exige liberdade, de não ficar, de suportar insegurança, né? Então, eu li a biografia do Darwin, escrita por uns biólogos, é muito legal, mas olha só o que eles contam. Eles contam como é que era o Darwin, era um inglês, filho de um lord, e eles contam como é que era pensada a hierarquização do ser vivo. Então, primeiro, eu não vou saber, primeiro eram os répteis, os seres unicelulares, répteis e tal, depois eram os vertebrados, os animais, as mulheres e os negros, depois os homens brancos. Está aqui em algum lugar, se eu tiver, eu estou dizendo como está na minha cabeça, mas a gente pode procurar para ver, mas é isso que eu me lembro. Os homens brancos e os nobres ingleses. Então, o ápice da pirâmide eram os nobres ingleses. Isso impediu, durante 20 anos, o Darwin de publicar a teoria que ele tinha desenvolvido. Por quê? Porque ele era filho de um lord. Lord é por direito divino, tem direito a terras e pode financiar, e ele foi financiado pelo pai. Então, vocês veem como vai se misturando. E o que o Freud, e o que era o ápice, por que o lord inglês era
o mais alto grau de desenvolvimento do ser humano, porque ele era racional. Porque o pensar racional, a dedução, a ciência, era o mais alto conhecimento e possibilidade de desenvolvimento de um ser humano. Então, era o racional. Aí vem o Freud e diz, né, mas a gente sonha. Né, mas a gente vai dizer uma coisa quando vê, diz a outra. A gente, quando vê, faz, na hipnose, né, recebe uma ordem, acorda, vai lá e faz. Então, não é só o racional, não é só o consciente que nos rege. O que nos rege também são as emoções, o que estão fora do alcance do nosso conhecimento. Vocês imaginam a revolução que isso é, né? Isso é romper com o paradigma de chegamos na racionalidade, está tudo conhecido. Hoje em dia tem autores que dizem que o grande mistério não é nem o inconsciente, é o consciente. Como que a gente se torna capaz de perceber o que se passa com a gente. Mas isso é importante da gente ver, porque é entrar em contato com forças nossas, internas, que nos determinam e que a gente não tem alcance para poder mudar, porque, por alguma razão, não são fáceis de se tornarem conhecidas. E aí eu entro no meu outro eixo, que é o eixo do meu interesse maior, que é o eixo clínico, que é o sofrimento. O sofrimento psíquico, eu acho que todos nós, todos que estamos aqui, estamos ligados pelo desejo de poder tornar o sofrimento humano menos impeditivo. E dos sofrimentos humanos, a angústia, que é uma vivência interna, é talvez o de mais difícil acesso. Então, com essa visão de que o sofrimento humano tem que ser atingido para aliviar, eu quero introduzir uma outra coisa que eu penso, é que assim, a gente, nós seres humanos, somos múltiplos. Nós somos a mente e cérebro é de uma complexidade enorme. Tem aquela famosa história que eu acho que todo mundo conhece, do cérebro do Einstein. Vocês sabem que quando Einstein morreu, fizeram a dissecção, né, que a gente diz, tiraram o cérebro do Einstein para estudar qual era a diferença do cérebro de um gênio para o cérebro de um humano. E aí aconteceu de tudo, até divisão do cérebro e roubo, mas a conclusão durante muito tempo foi não existe diferença morfológica. E hoje em dia, com os conhecimentos, que os meus são quase nenhum, da neurociência, se sabe que é o cérebro vivo funcionando com as sinapses acontecendo com os feixes neuronais que dá a especificidade do funcionamento cerebral. Então, não é só o que é orgânico, né? E o sofrimento psíquico, ele existe de uma maneira absolutamente geral. Nem todas as pessoas vão poder pensar um tratamento igual, e nem todas são indicadas para a mesma coisa, né? O tratamento psicanalítico, ele exige motivação, porque ele exige a gente se dar conta que alguma coisa está nos impedindo de usar a nossa capacidade, a nossa criatividade, e ele exige que a gente possa suportar perder ilusões. A ilusão de que a gente pode, que se a gente decide, a gente faz. E exige que quem vai trabalhar com isso faça essa formação que nunca acaba, porque nós temos que desenvolver uma escuta que possa, dentro do possível, ser múltipla para escutar o que é a lógica que existe, que faz a gente poder ter relações humanas e sociais, e a lógica dos sentimentos, que é outra. Isso não quer dizer que não se possa atender necessidades dos pacientes com outros tipos de abordagem. Olha, não raramente encaminho pacientes que estariam comigo para um outro tipo de trabalho,
pela necessidade da pessoa. Então, acho que é importante esses encontros, ainda mais para estudantes que vão ser, vão ser os Einstein do futuro, né? De os Freud e os Darwin. É importante a gente poder conhecer os métodos. E talvez essa série que a gente vê as Júlias organizando aqui ajudam para isso, porque tem coisas que são muito difíceis. Uma das coisas que eu quero, antes de terminar, é lembrar que tinha as caças às bruxas, queimavam moças na fogueira, porque o normal era considerado uma pessoa normal completamente diferente do anormal. Uma das revoluções do Freud foi dizer, não, a mente de uma pessoa normal, ela não é diferente da mente de uma pessoa anormal, ela é diferente em quantidade. E se a gente pensa nas coisas que a gente sonha, nas coisas que nos deixam angustiados, a gente vê que isso realmente se passa assim e acontece assim. São provas, vamos dizer, evidências, né, de uma vida que tem um significado que pode ou não favorecer o desenvolvimento. A gente tem que lembrar que o Freud foi 100 e não sei quantos, quase 200 anos atrás. Muita coisa aconteceu depois disso. O que antes era a histeria que dominava o campo das doenças e trazia muitos, inclusive, custos, né? Hoje não se vê mais tanto aquela histeria pura, mas começou a se perceber que havia situações, mesmo com o desenvolvimento das ciências, os psicotrópicos que auxiliam tanto no sofrimento das pessoas. Começou a se perceber que havia vivências que era preciso, pela conversa e pela tomada de possibilidade de dar um lugar para pensar coisas impensáveis que podiam liberar a possibilidade de se desenvolver. Por exemplo, as neuroses de guerra. As pessoas ficavam impedidas de qualquer coisa, e a gente sabe que isso ainda é assim com situações traumáticas, que a medicação pode ajudar, um trabalho cognitivo comportamental pode devolver a possibilidade de se tornar funcional, mas algo fica preso, e que o acesso tem que ser através da vivência da emoção. Então, só para já ir encaminhando para abrir para a gente conversar, eu estou louca para ouvir, eu acho importante a gente dizer que tem situações clínicas que exigem que a gente possa fazer abordagens múltiplas. O sofrimento humano, uma pessoa sofrendo, isso tem um custo enorme para a sociedade, mas nós também vivemos uma realidade, uma sociedade que, como sempre, nos impõe algumas determinações de como a gente deve ser. Então, tem algumas lendas com psicanálise que podem acontecer, como tudo que é atividade de saúde, a gente pode usar para o bem ou para o mal, mas eu acho que a gente tem que se dar conta que, a princípio, que a psicanálise se propõe é fazer a mente poder continuar trabalhando. E o que é o trabalho da mente? É questionar. É poder questionar noções estabelecidas, é poder questionar teorias que a gente tem de como a gente é e de como as coisas deveriam ser. Isso é muito difícil, porque a gente também tem a necessidade de ser aceito, e às vezes parece que olha o gato ali, parece que a aceitação, ela vem com a morte da individualidade. Então, é aqui que a psicanálise vai poder trabalhar. Por exemplo, uma situação traumática muito importante, ela não tem como ser resolvida, sei lá, se assiste a um assassinato, essas coisas que a gente agora até está ouvindo, né? Uma criança vê a mãe ser morta, ou um acidente de carro, uma situação traumática não tem como ser mudada. Mas a noção que a gente constrói da gente mesmo, a partir daquilo, o sentimento de culpa, ou a vivência da impotência,
isso que nos enraiza e meio que estabelece um padrão de resposta automático, sobre isso a gente pode agir. E aí medicação vai ajudar para poder ser suportável, pensar sobre a situação, outros tipos de tratamento certamente poderiam ajudar, mas a psicanálise se propõe a ajudar a pessoa a se dar conta de que teoria ela construiu dela mesma, a partir daquilo que lhe aconteceu, e poder questionar essa teoria. Com isso, abrindo a possibilidade de usar a mente para o que ela foi feita, que é para ir se ampliando e ampliando a possibilidade de se relacionar. Então, gente, foi o que eu pensei para estímulo. Agora, vamos ver se a gente conversa. Enquanto o pessoal começa a levantar a mão ali, né, estamos esperando, eu fiquei pensando, Eneida, assim, nesses dois pilares, assim, eixos, né, que tu escolheste para deixa eu ver o que aconteceu aqui, não? Tá. Esses dois eixos que tu escolheste para a gente se nortear na discussão, na conversa, né? Eu acho que eles se relacionam muito também, porque eu fiquei pensando, né? Tu falando assim das pacientes que o Freud começou, né? Atendia e começou a observar, né? Porque a essência também do Freud é esse questionamento, né? Se a gente vai lendo assim os textos do Freud, a gente se dá conta de como ele constrói o pensamento baseado no questionamento constante, né, das próprias teorias, né, das próprias observações. Então, ele fala, ele propõe, ele mesmo questiona. Então, isso, além, né, da teoria, eu acho que isso também é um modelo, né, um modelo de pensamento que ele nos oferece também como um modelo de questionamento, porque ele vai modificando e vai acrescentando e vai se dando conta, né, de novas observações que ele pode fazer. E como surgiu a partir da observação clínica, né? Então, a história, ela vem da observação clínica, né? Daquilo que a gente consegue obter da própria observação. E pensando nisso, eu fiquei com essa ideia do consciente versus inconsciente, né? E do quanto a gente é ignorante a muitas partes, né? De nós mesmos. E isso é muito doloroso, a gente se dá conta dessa ignorância, a gente perceber o quanto a gente precisa, o quanto a gente não sabe, né, sobre isso e como a gente pode ampliar o nosso conhecimento sobre si mesmo, que é ilimitado, né, assim como as formações, né, a formação analítica, a formação, né, a formação da ciência, então tudo são ilimitados e a gente pode ampliar com esse tipo de experiência, né, de se dar conta da própria ignorância, né? Então, eu acho que, enfim, fiquei pensando quando tu estava falando como as coisas se relacionam, né? Tu falou do cérebro, né? E que a diferença, né, do cérebro de um gênio é quando ele está vivo. Quando o cérebro já está morto, não, né? O cérebro vivo pode fazer diferença. Enfim, fiquei pensando várias coisas nesse sentido. Júlia? Eu levantei a mão aqui. Enquanto a Eneida ia falando, eu fiz algumas anotações, assim, para me lembrar de pontos que eu gostaria de voltar. Mas um que eu achei muito importante foi a questão, e que a Júlia retomou agora, foi a questão, assim, de abdicar dessa ideia de que se eu quiser, eu consigo, né? Que isso me chamou muita atenção, assim, porque realmente é uma coisa que a gente escuta muito hoje, né? Assim, e isso é vendido como uma grande solução para todos os nossos problemas. Assim, não, se a gente vende isso como sociedade, né, para as pessoas, assim, se você quiser, você consegue. Não é bem assim, né? Então, e o quanto isso que parece libertador, na verdade, é muito assim, culposo para as pessoas, né? Tipo, e quando tu diz assim, se você quiser, você consegue, quer dizer então que eu não tenho porque eu não quis o suficiente? Então, a gente tirar essa questão, né, da culpa e passar para um momento em que, na verdade, a pessoa é convidada a enxergar, né, trazer aquilo lá de dentro e enxergar os seus recursos
Isso também é revolucionário, se a gente for pensar desse, né, por esse viés, assim, porque a gente, assim, vive numa era de produtividade, né? Tanto de trabalho, mas também, assim, uma produtividade científica, uma produtividade no dia a dia, assim, e, e entender que a produtividade dentro da análise não é necessariamente, hoje eu, sei lá, agora eu consigo fazer X, Y, Z, que eu não conseguia ontem, e hoje essa produtividade no sentido de, sei lá, num curto espaço de tempo, uma produtividade também é uma coisa que dentro da análise não faz tanto sentido, mas que é uma coisa bonita, na verdade, né? Assim, de fazendo uma síntese, assim, de uma ideia de devolver o tempo da pessoa para a própria pessoa. Assim, não sei se vocês pegaram muito assim o que eu quis dizer, mas enfim, achei importante. E voltando também na questão histórica, daquilo que a Eneida falou, assim, de quem era a gente, né? E hoje em dia a gente está nesse momento, assim, trazendo trazendo para o balaio de gente muitas pessoas que não faziam parte desse rol, assim, né? E se a gente está pensando em Darwin lá no início do século XX, e a gente está aqui, assim, a gente está pensando em 1900, a gente está em 2020, né? É uma coisa assim, Humana, como de... Oi? é uma coisa humana. É uma coisa humana, como demora para a gente trazer, como demorou para a gente chegar até aqui, né? Então, assim, enfim, tem coisas que sei lá, que volta naquilo que eu disse no início, assim, deveria ser óbvio, né? De dar o direito à humanidade às pessoas, assim, né? E não é. Então, pois é. Uhum. Fiquei pensando também que essa característica, né, a, a qualidade do humano, né, o que Uhum, configura o humano, assim, né, e dentre todas essas coisas que a gente está falando, né, que a Eneida falou, das relações, né, da possibilidade de sentir, da conexão do corpo e mente, né, porque isso é extremamente psicanalítico quando a gente fala em corpo e mente, porque o Freud mesmo falava, né, que o ego antes de tudo é corporal, então o nosso corpo manifesta muito, né, da nossa mente, e então é indissociável, a gente não tem como dissociar. Outras características do humano, né, a questão das qualidades, né, a versão que o humano faz de si mesmo e vai construindo ao longo do seu desenvolvimento, e todas as experiências que vão sendo vividas e vão construindo e constituindo, né, aquele humano. Mas eu fiquei pensando também no pensamento, né, o quanto é através do pensar e do sentir, né, mas da possibilidade de pensar sobre o sentir, que a gente consegue expandir essas capacidades do humano, né? Claro que tudo vai ser com as limitações inerentes ao ser humano, né? Mas dentro das limitações, o máximo de amplitude que a gente pode se movimentar, né, como ser humano dentro dessa vida que a gente está vendo aí, né, que a Júlia está falando desse contexto de como a vida atual nos traz todas essas reflexões, né? A gente teve um comentário aqui também da Júlia Leme, não, da Aline Leme, tem tanta Júlia hoje que eu tô botando Júlia em todo mundo. Aline, desculpa. Aline Leme, né, ela diz que é preciosa essa reflexão que a Júlia estava fazendo antes, né, relacionada a isso. Então, de fato, são coisas, e reflexão, né, de novo, fiquei pensando o fato da gente estar aqui podendo conversar sobre isso, né, podendo discutir, e são as dimensões do humano, né, sobre isso que a gente fala na psicanálise, que a gente experimenta, né, no processo analítico. Fiquei pensando também, né, não sei, provavelmente muitas pessoas que estão aqui nos assistindo não têm ainda, né, ou não tiveram ainda a experiência
estar em análise, né? E eu fiquei pensando antes, né, quando a gente estava até conversando sobre a atividade, como é que a gente vai falar sobre a experiência analítica, né, sendo que nem todo mundo viveu essa experiência analítica, né? Porque eu, por exemplo, antes de ter a minha experiência analítica pessoal, eu não tinha ideia, né? Um pouco mais precisa, ideia precisa a gente nunca tem, mas uma ideia um pouco mais precisa do que é uma experiência analítica, e cada um vai ter a sua experiência analítica, né? Mas, assim, como falar sobre experiência analítica, talvez para alguém que ainda não tem essa experiência, né? Então, e eu acho que é um desafio. A gente está aqui tentando, né, falar sobre algo que nem todo mundo vive, né? Mas assim como não tem, nem todo mundo tem indicação de análise, eu acho que a gente não oferecer análise para quem tem indicação é um pecado, assim, né? É uma judiaria, é um lamento, assim, porque muitas vezes, e para muitos sofrimentos, como a Eneida falou, para muitas dores psíquicas e do humano, a análise é uma alternativa, uma esperança e uma oportunidade, né, de ampliar essa possibilidade do pensamento, né, da compreensão, do questionamento, e aí, através desse tipo de movimento psíquico, diminuir um pouco o sofrimento, né? Vamos ver aqui, surgiu um comentário, né? Vamos ver, deixa eu ler aqui. Parece que a subjetividade foi se perdendo na atual indústria da produtividade, pensando no que a Júlia trouxe. Isso quem disse foi a Samara. Depois a Gisele comentou. A Eneida tocou também no aspecto do encaminhamento, expondo que não é contra. Gostaria de saber como compreender essa necessidade da pessoa de ser encaminhada. Essa é uma pergunta da Gisele. O que será que ela quer dizer? Do encaminhamento, eu acho, para outros profissionais, para outros tipos de tratamento. E o Jair Kniznik, nosso colega também, ele pergunta: seria a psicanálise um método por excelência para ampliar a área de subjetividade da pessoa, ajudando ela a tornar-se quem ela é? Essa foi a pergunta, e a Gisele está aqui confirmando, sim, ela estava se referindo a outras abordagens. Gisele Cristine da Silva. Eneida, te dou a palavra e depois a gente segue com os outros comentários. Antes de mais nada, eu queria dizer que é muito difícil a gente falar sobre o que a gente pretende, mas eu me lembrei do que eu entendo, baseada numa coisa que eu também li, num livro do Heisenberg. Vocês todos sabem que o Heisenberg, quem é? Da física quântica, né? E ele conta no livro dele, que se chama A Parte e o Todo, ele conta um acontecimento que eu acho que é importante para a gente, ilustrativo. Ele conta que eles estavam todos os físicos, e é fantástico a gente ler, só nome de gênio, o Einstein, o Heisenberg, o Bohr, e eles estavam todos pesquisando juntos e estavam sentindo que eles estavam prestes a descobrir uma coisa muito importante, mas sempre tinha um que chegava, mas não dá, porque nós temos a foto eu até decorei o que é, com todo o erro que tem nisso, da trajetória do elétron na câmara escura. Isso é um fato. Então, não dá para a gente continuar essas reflexões. Ele conta de um jeito lindo, que eles esquiavam, não sei o quê, e que sempre as discussões estavam indo em tudo. Parecia que estavam descobrindo uma coisa nova e alguém dizia, não dá. Porque nós temos uma foto da trajetória do elétron na câmara escura, então isso é um fato, não dá para questionar. E um dia ele foi fazer uma caminhada pelas montanhas, e aí ele se lembrou de uma conversa que ele tinha tido com o Einstein, e que o Einstein disse para ele, a gente só enxerga aquilo que nosso parâmetro nos permite enxergar. E aí ele parou e pensou, quem é que disse que aquela foto é da trajetória do elétron numa câmara escura? E com essa possibilidade de questionar o fato,
ele conta, eu fui para o laboratório e trabalhei 17 horas seguidas, mas aí ele conseguiu evidenciar que aquilo não era esse fato, que aquilo eram muitos fatos, e com isso abriu-se caminho para a física quântica. O que eu quero dizer com isso? O que eu entendo como o impedimento, o que gera sofrimento? Todos nós temos nossa noção de nós mesmos e nossos mitos pessoais. Assisti um acidente e não fiz nada. Como que eu não fiz nada? Eu passo a vida inteira, eu sou um incapaz, eu não faço as coisas pelas pessoas, até que alguém consiga ajudar essa pessoa a questionar o que tu acha que era possível, por que era assim? E eu acho que vocês tocaram uma coisa muito importante, que tem um método analítico, mas tem a escuta psicanalítica. Por exemplo, a Júlia como é que se diz? Wengrover. Wengrover, bem como se escreve. Wengrover disse, né, doença, a gente, assim, se quisesse, podia parar. Isso gera, na psiquiatria, situações muito difíceis. Por exemplo, alcoolismo. Alcoolismo, além de ser uma das doenças de prejuízo social mais terríveis que se conhece, o uso de drogas, mas alcoolismo, que é mais... É visto pelas pessoas assim, por que a pessoa não para de beber? É só parar de beber. Então, isso é um desconhecimento de toda a complexidade da mente, todo o significado que aquela solução, que uma vez foi efetiva, pode oferecer. Então, nisso a nossa escuta da complexidade da mente pode ajudar. De alguma maneira, o que eu estou dizendo é que tem interconexões, respondendo para Gisele, né? Tem interconexões. A gente não é uma coisa só, a complexidade da mente é uma coisa enorme, e a mente pode ser pensada como uma propriedade emergente, no sentido da teoria da complexidade do cérebro vivo funcionando, né? Então, tem interconexões muito importantes. Por isso, Gisele, respondendo, eu uma vez estava atendendo um jovem que tinha uma série de inibições, era uma pessoa que estava impedido de vida social, porque se achava feio, uma série de coisas muito difíceis, e tinha uma necessidade de se defender, se acreditando superpoderoso, aqueles que só vão ser compreendidos depois da morte, que são formas que a gente encontra de se defender. Então, isso era um trabalho que eu e ele sabíamos que ia levar muito tempo, só que ele tinha que entregar o trabalho de conclusão do curso. E isso ele tinha 6 meses para fazer, e já tinha se passado 1. Eu não ia conseguir ajudá-lo nisso, porque eu não sei fazer isso. Né? Eu não sei fazer um trabalho mais direcionado, e eu conheço quem sabe fazer e faz muito bem. Então, só para dar um exemplo, esse foi um momento que eu conversei com ele, disse, olha, tu tem toda uma situação de uma versão de ti mesmo que te impede de lidar com os outros, porque tu te sente feio e tal, mas aí tu te defende sendo o que mais sabe, tem que estar provando, deixa teus amigos falarem. Tem muitas coisas para a gente ver. Eu estou simplificando, obviamente, mas para destacar que aí só que eu disse para ele o seguinte, eu e ele, né? Não fui eu, a gente faz as coisas juntos. Só que tu tem um trabalho de conclusão para entregar, e se tu não entregar, tu não vai te formar. Então, eu posso te dizer, porque tu não tem esse conhecimento, mas como médico eu tenho, que existe uma técnica que é direcionada para a possibilidade de resolver tarefas. Acho que nesse momento a gente tem que deixar a realidade entrar, e tu pode fazer isso. Ele conseguiu fazer o trabalho de conclusão, foi muito bem sucedido, passou um tempo, depois ele retomou o trabalho, mas a gente tem que saber o que o Ogden, que é um autor muito atual, e a Júlia Goy tinha tocado nesse assunto, o Goy diz assim, o meu compromisso... O Ogden diz assim, o meu compromisso não é com a psicanálise, é com o paciente. E isso é que o Freud trouxe como modelo, como a Júlia estava dizendo, ele via a paciente e dizia, por que ela está paralisada? Aí ele via na história dela, e às vezes ela até ria, a gente hoje em dia ri das coisas que o Freud achava, porque ele fazia uns romances, né? Então, a paciente teve vontade de dar um soco no pai, mas não pode dar um soco no pai, então ela fica paralisada.
Isso é uma solução, porque ao mesmo tempo que ela não está dando o soco, porque está paralisado, ela está mostrando a intenção de dar o soco. E aí, quando ele imaginava que ele ia lá e trabalhava com a paciente disse, sim, eu tive vontade de dar soco no meu pai, para a paralisia. Só que a clínica foi mostrando para ele que tá, mas aí aparece uma outra coisa. Então, o que o Freud fazia era não aderir às teorias, como o Heisenberg e os grandes gênios da física estavam aderidos a uma teoria. Então, o Freud mudava a teoria porque ele honrava a clínica, não tem mais dor aqui. Sim. Como E o aberto, né? Então, do nosso ponto de vista, talvez a doença da mente que nos interessa trabalhar é conseguir conhecer onde estão as teorias que a gente tem sobre a gente mesmo, que nos impedem de questionar e ir adiante. Quais são as fotos, né? As fotos dos fatos que a gente está trancando. A gente tem um colega que está com a mão levantada e eu vou pedir para o Grayson colocar ele aqui. Botar aí. Ai, que bom. É o Mondrazak, Rafael Mondrazak, nosso colega. E enquanto isso, se vocês quiserem ir comentando, mas eu posso também ler aqui um comentário que está no chat, do Pedro Vitor. As descrições de Bion para o processo analítico de aparelho para pensar pensamentos e a possibilidade da expansão do pensamento e de olhar por outros vértices me parecem também ampliar e evidenciar os pensamentos de Freud, de exploração e compreensão dos pensamentos. Vou ler mais um aqui só antes da gente dar oi aí para o Rafael. Marcela, como estudante psi, é um desafio ter que lidar dentro da universidade com a questão de tantos diagnósticos psicopatológicos e essa febre na procura, hoje em dia, a gente observa que tem uma linha tênue entre rotulação das pessoas e funcionalidade de fato desse diagnóstico. Como lidar com isso no caminho para se tornar psicanalista? Olha, que interessantes essas. Mais uma só. Marina, o analista precisa estar sempre em análise pessoal? É uma pergunta. Ou, a análise pessoal deve ser para toda a vida do analista? Obrigada pela riqueza do evento. Obrigada pelas perguntas, Marina, são ótimas. Depois, Júlia, eu queria... Eu queria responder depois uma pergunta ali, um comentário ali da Samara, sobre aquela coisa da subjetividade e tal, mas não precisa ser agora, a gente pode voltar depois. Acho que o Jair também falou sobre a subjetividade, a gente entra daí na depois subjetividade. A gente volta. Tá, vamos lá. Rafael, contigo, tudo bom? Oi, pessoal, prazer te ver bom? Aqui. Prazer. Achei muito interessante, por isso que eu me permiti entrar aqui um pouco, a Anitta está falando, as Júlias, né, falando, os comentários dos colegas. Meu comentário vai ser breve, acho que é mais para estimular também, porque eu sei que é uma atividade que tem liga, envolve faculdade, envolve um eixo muito grande geracional, né? E como é que a psicanálise abrange tudo isso. Então, e eu pensei duas coisas só que talvez sejam importantes, que vocês estão falando numa área parecida, né? Porque o porquê e o como, eu acho que da psicanálise, eles são constantes, né? Eles vão, ao longo de muita geração, vão se remodulando, mas o porquê e o como vão adentrando fatores históricos do momento atual, né? Então, a Anitta falou desde um processo de histerias, né? O Freud até pensando hipnose, enfim, até momentos mais atuais que a gente está falando em coisas de subjetividades, por exemplo. Tá? E aí dois pontos que para mim ficam importantes, né? Que eu acho que têm que ser incluídos no porquê e como a psicanálise atual. E aí uma visão até mais pessoal de que a psicanálise é um processo sumariamente de amadurecimento psíquico. Tá? A gente não tem uma tendência natural ao amadurecimento psíquico, a gente tem uma tendência natural a uma fixação em pontos do passado, a traumas, rancores, coisas que vão fazendo o nosso psiquismo vai ficando muito mais pesado. Então, o nosso processador vai ficando muito mais identificado com as experiências, entre aspas, traumáticas da vida. Tá? Então, a experiência de mortalidade, experiência de afastamento de pais, amadurecimento de um âmbito geral. Então, a psicanálise sempre entra, né, com uma possibilidade de permitir um amadurecimento mais salutar. Então, em fases da vida, né, nasce, não sei o quê, com criança, com bebê, depois com adolescente, depois com adulto jovem, processo de faculdade, escolha de profissão. Então, esse porquê e como a psicanálise, para mim, tem muito uma noção, né, de que às vezes é um método
de alívio do sofrimento, porque a gente lida com o sofrimento psíquico, né? A análise tem, sim, um objetivo de lidar com o sofrimento psíquico, né? De conhecimento do inconsciente, através da subjetividade, sonhos e tal, mas é para alívio do sofrimento psíquico, a gente não pode nunca esquecer isso, né? Então, hoje em dia, pelo menos na minha clínica, tem pacientes que demandam uso de medicação, é um tipo de alívio de sofrimento, né? E soma-se a isso um outro tipo de alívio de sofrimento, que é lidar com o princípio da realidade. A gente amadurece, a gente morre, pessoas morrem, a gente tem que estudar, a gente roda, a gente começa namoro, termina, e isso causa sofrimento psíquico, né? E esse porquê e como, para mim, é um eixo constante da psicanálise, né? O ser humano, enquanto for um ser pensante, ele vai estar envolto em sofrimento. Isso não precisa ser algo negativista, né? Mas aí a psicanálise pode sempre entrar como um aspecto de conforto para a pessoa poder aprender a lidar com as durezas da realidade. E isso vem, claro, com o processo de amadurecimento. Então, é uma questão, às vezes, muito pessoal minha, talvez, né? De que, a partir que a gente vai amadurecendo e vai lidando com coisas, a psicanálise pode ser uma ferramenta. Isto a medicação não vai fazer. A medicação não vai amadurecer ninguém, né? O Enel comentou algumas técnicas específicas para atingir alguns objetivos, que vai auxiliar enormemente, mas talvez geracionalmente ela não vai mexer com a pessoa, né? Vai fazer ela conquistar alguma coisa, vencer alguma fobia, né? Mas um processo de amadurecimento, eu acho que preenche muito o porquê e o como a psicanálise. Se eu tivesse que aquele joguinho assim, olha, responda em uma palavra o porquê, eu colocaria assim, amadurecimento, né? Eu colocaria uma palavrinha e seria... Mas achei muito interessante que a gente está com todos os eixos do porquê e como a psicanálise, pegando desde uma origem até momentos mais atuais. Parabéns pela atividade e pelos comentários de todos. Era isso. Obrigada, Rafa. A Júlia ia falar? Vem. Sim, eu tinha feito também, eu vou lendo e vou anotando, né? Perdi o chat. Mas eu tinha, assim, eu vi que a Samara, ela falou em subjetividade, como a subjetividade vem sendo esquecida, de certa forma, mas eu acho, assim, na verdade, que a subjetividade, ela não tem sido perdida, mas a palavra que eu pensei é em inglês, mas eu pensei em weaponized, assim. A subjetividade tem sido usada contra as pessoas, o que eu acho que é mais grave, na verdade, do que esquecer da subjetividade. E isso, enfim, vai ao encontro de tudo o que a gente tem conversado, né? Porque até o que o Rafael falou agora em amadurecimento, assim, porque uma subjetividade que está fragilizada pela sociedade, assim, é uma subjetividade que está mais propensa a ser usada contra as pessoas. Porque a pessoa não perde o seu inconsciente, ela não perde os seus medos, os seus anseios, o seu desejo, mas ela acaba, assim, talvez comprando não sei se isso que eu estou dizendo assim, enfim, se isso faz sentido teoricamente, mas assim, a percepção que eu tenho, até como alguém que estudou, enfim, psicanálise via cultura, né, enfim, na minha primeira graduação, no meu mestrado, essa ideia de que é quase como se alguém sequestrasse a subjetividade das pessoas e vendesse uma coisa que não é própria, assim, né? Então, sei lá, passando para um exemplo mais prático, talvez, a pessoa, sei lá, ela entende que ela deseja comprar o tênis X, a bolsa Y, porque ela está todos os dias ali na rede social e alguém está alimentando isso. E a pessoa, às vezes, ela pensa, eu não vou ser feliz porque eu não tenho isso ou aquilo. Não é por isso, é por outras coisas. Mas se tu vende esse peixe aí de que não, o que te falta é uma bolsa, é um sapato, é uma viagem, é um filho, é um cachorro, desse jeito comercial, assim, isso se perde, né? Então, enfim, era isso que eu queria dizer, a subjetividade sendo usada contra as pessoas e não sendo apagada das pessoas, né? Sim. Aí entra também na pergunta do Jair, né? Que ele falou sobre a psicanálise como um método de usar a subjetividade, pelo que eu entendi também, para a descoberta de si mesmo, da própria subjetividade, né? Quem eu sou, quais são os meus, né, desejos, motivos, minhas essências. Eneida. Não, eu só quero entrar na discussão, porque, em primeiro lugar, é tão bom ouvir as pessoas, sabe, questões e
E eu vi, hoje em dia eu sou uma senhora de idade, uma velha, eu fico tão feliz ouvindo os colegas com tantas coisas para contribuir. O Rafael agora tocou num ponto super importante. Isso que o Jair e eu acho que outra pessoa tocou, e vocês estavam falando agora sobre subjetividade, talvez seja importante a gente pensar o que quer dizer subjetivo, que é relativo ao sujeito. E aqui, eu sou aqui, é uma coisa, como disse o Rafael, também pessoal. Eu acho que a gente, para fazer algumas afirmações, do tipo, antes era assim, agora é assado, uma amiga minha diz, a minha mente organizacional, assim, de lógica, de plantão, diz qual é o perfil populacional feito para dizer que antes era assim, agora é assado. Então, mas eu entendo isso, porque na história da humanidade, eu não sou especialista, mas do pouco a gente lê, sempre tem opressor e oprimido, sempre tem os jogos de poder. Nas relações humanas tem jogos de poder. Então, acho que quando o Jair falou da subjetividade, eu acho que sim. Quando o Rafael falou isso muito legal essa ideia, Rafa, do amadurecimento, eu me lembrei de alguns autores modernos, mais modernos da psicanálise, que, por exemplo, eu me lembrei do Winnicott, que é um autor que estudou muito com criança, ele era pediatra também, e ele diz que a pessoa, olha só que interessante, nasce com um ímpeto para o desenvolvimento. Ele por sinal, aqui entra um outro enrosco, que são as teorias, né? As teorias, elas podem servir como sustento para a gente pensar, eu posso dar um exemplo depois, ou elas podem nos enquadrar e nos impedir de pensar. Então, o Freud falou da pulsão de morte, a Melanie Klein pegou a pulsão de morte e transformou numa outra coisa, mas ficou um dogma, e o Winnicott disse o seguinte: eu não acredito em pulsão de morte. Então, nós estamos no terreno da interpretação, que tem tudo a ver com psicanálise, e da subjetividade. Subjetividade é aquilo que diz respeito ao sujeito. Só que nós precisamos viver em sociedade. E numa sociedade, se todo mundo fosse ser sujeito, eu só posso imaginar o caos, já matava alguém aqui, porque vai que eu me senti assim, o assado, né? Então, há uma necessidade de acomodar, que é o que Freud chamava de processo civilizatório, e hoje em dia ainda se estuda muito, e isso é uma forma de relação humana que é estudada em várias linhas do pensamento sobre o ser humano, o Foucault com poder, as críticas à psicanálise, mas a gente tem que ter em mente que subjetividade é aquilo que diz respeito ao sujeito. Então, isso que tu disse, Júlia, é muito interessante, porque, sim, eu agora a Rudinesco, que é uma historiadora, uma pessoa muito séria, muito consistente. Está na fronteira do pensamento. Está no Fronteiras do Pensamento, exatamente, e ela trabalha com documentos históricos. Ela fala da necessidade histórica de haver uma subjugação da individualidade, né? Para poder haver o coletivo e para também teorias poderem ser, que é isso que a Júlia um pouco estava dizendo, ou necessidades de comércio e econômicas poderem ser usadas. E como é que se consegue isso? Já que a gente está falando, Eneida, desculpa te interromper, mas já que a gente está falando na subjetividade, eu vou lembrar aquela pergunta que foi feita em relação ao diagnóstico. Acho que foi a Marcela que falou, né? Boa. Como lidar com essa diversidade de diagnósticos e essa complexidade dos diagnósticos, né? Ela pergunta como lidar com isso no caminho para se tornar psicanalista. Eu acho que entra um pouco no que a gente está falando da subjetividade, né? Pode continuar, Eneida, não queria era só para tentar responder mais perguntas. Não, super interessante, porque eu estou com outra anotada aqui, né? Muita coisa. Eu tinha vontade de ouvir o que as pessoas que fizeram a pergunta pensam.
Elas podem quiserem, entrar aqui a qualquer momento, é só levantar a mão que a gente... falar, Mas gente, só nessa importa. questão sócio-histórica, assim, eu estudei isso, eu estudei Adorno, né? A minha linha de pesquisa antiga era mais adorniana, assim, né? Então, claro, via indústria cultural e tal, a gente dá uma iluminada, realmente, e é exatamente a mesma, assim, não exatamente o mesmo, mas é o mesmo fenômeno, né? De o quanto dentro trazendo isso para o imaginário coletivo, realmente tu precisa dar uma amassada no sujeito individual para que a gente tenha um poder macro que funcione e se mexa, né? E Então, que eu permita que a gente conviva, já né? coloquei a Rudinesco na minha lista. É muito legal. Já, Mas eu vou pegar o gancho do que tu dissesse, porque eu não quero perder as perguntas, né? uhum, Eu tô com elas aqui também, qualquer coisa eu te lembro. E assim, a minha linha de raciocínio é assim, é que tem duas coisas. Uma coisa é que o Rafael falou, que eu estava falando do Winnicott, que o Winnicott diz, não, uhum, a criança nasce com um ímpeto para se desenvolver. E aí entra tudo que o Rafael falou, os traumas, os rancores que nos aprisionam e impedem o desenvolvimento. Sobre isso, o trabalho com a subjetividade, o trabalho analítico pode funcionar e sim, pode ajudar muito a poder haver o que o Rafael chamou de um jeito bem interessante de amadurecimento. O que o Jair falou, sim, a psicanálise ela é um método dirigido a poder ajudar a pessoa a ser ela mesma. Agora, vamos pensar, nós também precisamos viver em sociedade, eu não posso ficar o tempo todo falando, porque eu vou estar só me ouvindo, eu tenho que poder ouvir. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio muito difícil. Entram as dualidades, né? Porque o sujeito, a subjetividade, ela se constrói também a partir da relação com o objeto, né? uhum. Eu sou um sujeito a partir da minha inter-relação com o objeto, né? Então, as dualidades são muito importantes também nessa Constituição, né? As complexidades. E assim, ó, o que será que faz com que haja essa submissão das individualidades a uma cultura maior? Uma das teorias aí psicanalíticas é o desamparo humano. Uhum. A gente sozinho, a gente morre. Aquela criança que a gente acabou de ver essa notícia horrível que assassinaram a mãe, deixaram um bebezinho, ele ia morrer se não entrasse lá por inanição. Então, um bebê humano, ele é constitucionalmente incapaz. Então, o desamparo, ele faz parte de nós. Eu aqui, daqui a pouco, vou perguntar, tá, mas foi bem, consegui responder alguma coisa? A gente precisa uns dos outros para nos constituirmos. E na minha primeira aula da medicina, eu aprendi que o homem é um ser biopsicossocial. E a primeira coisa que a gente faz é estudar só o bio, só o psíquico ou só o social. Por quê? Porque é muito difícil poder abranger a todos, né? Então, eu acho que o que a gente está debatendo é que existe um trabalho necessário para a angústia, para o sofrimento psíquico, para o impedimento para o desenvolvimento, para a possibilidade da gente ser a gente mesmo, mas de uma maneira que não nos torne também déspotas que precisamos escravizar todos os outros a nós. Porque isso é uma das teorias muito estudadas, é o outro, né? O outro que me constitui, mas eu constituo o outro, mas isso aqui é algo que, para acontecer, a gente tem que poder ter noção da gente mesmo com alguma tranquilidade e sem precisar ter a segurança de que o que a gente diz portanto, nós estamos falando de ampliar a possibilidade de não saber, de aprender juntos. Por isso que eu tenho tanta vontade de saber. Eu só não quero deixar de falar de uma coisa que perguntaram sobre a análise do analista. Né? Isso, eu já ia lembrar disso agora. Aí eu quero falar um negócio do diagnóstico, e eu não quero falar demais, mas assim, ó, tá. Diagnóstico é uma tentativa, isso eu aprendi na medicina, de agrupar sintomas e para formar uma ideia de patologia, e isso no tempo que eu fiz medicina não tinha o entendimento de fisiopatogenia que tem hoje, né? Fisiologia e tal. Mas para tentar tornar esse agrupamento capaz de ser colocado a testar terapêuticas
medicamentosas que provaram ser úteis em casos semelhantes. Então, são hipóteses. E agora, um autor que eu gosto muito, um psicanalista, é o Etigoyen, que é um argentino recente, morreu faz pouco, era uma pessoa super legal, e uma pessoa muito consciente. Ele diz, uma interpretação, que é isso, que é um instrumento mítico e místico da psicanálise, é uma hipótese de trabalho. A gente capta, aqui eu estou ouvindo o barulho de que tu lida com todos os teus chefes te sentindo humilhado, como tu te sentiste quando tu era pequeno e foste desautorizado lá pelo pai. Isso é uma historinha que a gente inventa para tentar botar sentimentos a se tornarem audíveis. Isso é psicanálise. Usa esse instrumento, né? Mas eu queria responder a coisa do diagnóstico, dizendo a minha ideia é a seguinte: se a gente usa o diagnóstico não como tu mesma disseste, não como um carimbo, mas como uma possibilidade de tornar pensável e tornar pensáveis soluções para o sofrimento gerado daí, aí o diagnóstico serve. Senão o diagnóstico só nos limita. Porque aí a gente vai dizer, não, mas não pode, tem que ir o antibiótico. Ele vai ser que nem a foto, vai ser que nem aquela foto lá, exatamente. Fica o que é inquestionável. E o que há é que a gente aprendeu desde o Freud, como a Júlia agora disse, que isso é um modelo. Se um antibiótico não está funcionando, temos que tentar outro. Não é o paciente que está errado. Então, é como aquilo do alcoolista, ele não pode parar, se ele pudesse, ele parava, ele não quer perder a família inteira dele. Então, são coisas importantes da gente pensar. Então, a gente tem também que lutar contra a maior defesa contra o sentimento de desamparo, que é o sentimento de onipotência. Eu posso, eu sei, e é o paciente que não está usando o que eu estou dizendo, né? Então, é uma dupla que se estabelece, como todo mundo está chamando a atenção. E aí eu entro na análise do analista. Temos vários credos aqui, eu vou dar o meu. Análise é um instrumento para que a pessoa saiba de si mesma, não é um guia de vida. Eu não acredito que uma análise para a vida inteira é uma boa análise. Acho que a análise tem que trabalhar para que a pessoa possa se tornar, tem um autor que diz isso, o Meltzer, o objetivo de um tratamento analítico é ajudar a pessoa a se responsabilizar por si mesma. E tem o Bion, que é um autor que o Pedro citou, que é um autor que é enlouquecedor, porque a gente entendê-lo é muito complicado, mas é muito abre... Enlouquecedor e fascinante ao mesmo tempo. Fascinante, porque ele abre coisas para a gente pensar, mas é as duas coisas, várias coisas. Mas ele diz o seguinte: se o objetivo de uma psicanálise é ajudar a pessoa a viver de acordo com as suas luzes, seria interessante que ela pudesse conhecer as suas luzes. Então, a psicanálise ajudaria a pessoa a conhecer as suas capacidades. Isso implica conhecer aquilo que não pode. Então, como o Rafael lembrou... capacidades e limitações. Porque é isso. Como o Rafael lembrou, o desenvolvimento implica a gente perder aqueles seres míticos da nossa vida. Os pais que sabiam se a gente estava com fome, se não estava com fome. E é tão legal, eu trabalho com criança e adolescente, porque os adolescentes começam a... Mas como que esse velho está dizendo isso? Ou como que tu, velho, está dizendo isso? E à medida que vai podendo questionar, ele vai podendo ver, bom, mas eu penso pela minha cabeça. E isso gera amizades profundas entre pais e filhos, porque passam a ser seres que fazem o melhor que podem. E aí tu tem que poder lidar com a perda daquela certeza que tem um que sabe. Então, a psicanálise... Eneida, vou ler aqui, vou ler só porque tudo a ver com o que tu está falando. Não, minha missão também é ler os comentários. Então até porque eu quero ouvir. O Eduardo Cantelli falou coisas assim que tem muito a ver com o que tu está falando, por isso que eu acho que vale a pena ler agora. Eu acho que vale a pena ler todo. Suportar a desilusão, perfeito. Ogden, um dos psicanalistas preferidos por mim. O que o inconsciente nos mostra parece justamente o fato de que somos ignorantes da maior parte da vida. E quando entendemos nossa ignorância, nossa limitação, aí sim, de uma maneira simples, podemos desenvolver nossa potência, pois diminui a culpa, a cobrança, a vergonha, etc. Ou melhor, afrouxamos um pouco o nosso superego.
A psicanálise simplifica o que pode ser potencialmente real e, com isso, diminui os pensamentos obsessivos do passado, memórias e do futuro, sonhos e expectativas. E assim, usamos nossa força de vida no presente, único tempo possível de se viver. Então, vivemos. Dessa forma, não nos prendemos, ou seja, a impermanência, onde o novo sempre pode surgir. Poderia comentar, professora? Adorei, comentei já. Adorei. E tem tudo a ver com o que a gente está falando. E a Rojane Brum Nunes diz, boa noite, parabéns pelo evento, está maravilhoso. Podes repetir o nome do psicanalista argentino? Horácio Echegógen. Ele tem um livro que é maravilhoso de técnica, que é Fundamentos da Técnica Psicanalítica. Estou procurando porque está aqui em algum lugar. Fundamentos da Técnica Psicanalítica, que é uma leitura super boa, super agradável, passa pela história, muito, muito legal. E como é o nome do Eduardo, né? É, o Eduardo Cantelli. Eduardo, tem coisas que a gente não precisa comentar, porque elas falam por si mesmas. Todos os comentários têm sido assim, seria ótimo se cada um de vocês pudesse falar mais. E eu vou dizer uma coisinha que eu me lembrei de um outro psicanalista que eu gosto muito, que é o Conrad Stein, é um francês. Ele diz assim, toda análise se inicia como autoanálise e deve-se continuar como autoanálise, que tem a ver com o que vocês estão dizendo e com o que o Eduardo falou. Ou seja, quando a gente vai procurar um tratamento analítico, é porque a gente sente que alguma coisa está emperrando o nosso amadurecimento, usando a palavra do Rafael, nosso desenvolvimento, como diz o Winnicott. Então, isso já é uma autoanálise. Aí a gente trabalha junto com o outro e, em algum momento, isso termina. É a tal do término da análise, né? Que, segundo Freud, é quando eles param de se encontrar, o analista analisando. Porque a essência da análise não... quer dizer assim, tem a análise, processo, que tem início, meio e fim, e tem a análise, essência daquilo que continua acontecendo dentro da nossa mente. Que é isso que o Conrad Stein dizia, deve-se continuar como autoanálise, porque aquela foto, usando Heisenberg, estava impedindo enxergar outras realidades, ela passou a ser questionada, ela não deixa de existir, de ser um dado importante. Apenas face a novos conhecimentos, ela abre a possibilidade. E aí a gente está aberto para o novo, na gente, no outro. E quando a gente pode se respeitar, a gente respeita o outro também. Né? Quando a gente não está angustiadamente precisando ser o dono da razão. Então, isso que eu me lembrei também, sobre a pergunta sobre a análise, se continua ou não. Eu estava pensando nessa pergunta e talvez valha a pena a gente dizer como é que funciona, um pouquinho, pelo menos, de como funciona a formação analítica na SPPA, né? Acho que seria bem legal. Tá. Para nós, o pessoal tem essa dúvida, seria bem legal. Eu tenho Eneida, também. Tá, ótimo. Eu vou falar aqui, Eneida, mas tu me corrige se eu estiver falando alguma coisa que não está muito correta. Bom, na SPPA, a formação analítica funciona baseada pelo método Eitingon, né, que é um método teórico, mas que regulamenta e organiza a prática da formação analítica. Posso fazer um parágrafo? Claro. Um parênteses, quer dizer, só assim, sabe por que tem isso? Porque instituição é um problema, e a psicanálise se tornou algo mundial, e tem várias instituições. Aqui em Porto Alegre nós temos duas que são ligadas à International. Então, tiveram que se reunir mundialmente para decidir como é que iam ser as regras para se tornar analista. E aí surgiram 3 métodos, e o que a gente se alia é esse que a Júlia está falando, só para ver que a complexidade humana está em tudo que é lugar. Isso, porque assim, a coisa, né, cresce e começa a ser necessário a regulamentação, aquilo que a gente falou da sociedade, né? As coisas precisam de uma certa organização. Então, a IPA, que é a nossa instituição regulamentar, né, assim, internacional, ela, então, institui essas regras para que as instituições ligadas à IPA respeitem e sigam determinadas normas, né, de formação, até porque é uma responsabilidade bem grande quando a gente fala em formar psicanalistas, né? Então, a psicanálise, a formação psicanalítica na SPPA e a outra instituição que a Eneida falou é a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, que a gente chama de SBP de PA, que também é ligada à IPA, né? E que é nossa parceira, assim, várias atividades a gente faz em conjunto, enfim, porque seguimos a mesma instituição internacional. Então,
a gente tem 3 pilares, né, importantes da formação, que é a análise pessoal, os seminários teóricos e a supervisão individual, né, que é feita com os nossos professores, com os analistas de dados. Os seminários são ministrados pelos analistas de dados e a gente faz a análise pessoal com um analista também, né, mais sênior de data, nossos professores. Os seminários na SPPA, eles têm uma duração de 4 anos. Depois, né, e assim, o tempo de formação analítica, ele varia muito de acordo com cada indivíduo, porque cada pessoa vai fazendo, né, no tempo que consegue, que dá conta, que vai, enfim, não existe um tempo muito fixo, né, de duração, mas os seminários duram 4 anos. E as supervisões, a gente segue fazendo supervisão depois dos seminários. E estar em análise pessoal é uma exigência que a gente chama, né, assim, para organizar, mas assim, só no sentido organizacional, de análise didática, né, porque é a análise que está sendo feita durante a formação analítica e que ela precisa ser feita enquanto se faz a supervisão e enquanto se está na graduação, né, da psicanálise. Então, depois que termina as supervisões, que terminam os seminários, a análise didática também tem a possibilidade de ser encerrada como análise didática, o que não quer dizer que a pessoa não possa seguir em análise, ou trocar de analista, ou fazer outra, né, análise, enfim. E quando a gente se candidata para a sociedade, para ser um candidato, né, quando a gente vai se propor a entrar na formação analítica, tem um tempo mínimo, assim, de análise, que tu tem que estar em análise por um período para... Um ano. Um ano, para se candidatar a começar a formação analítica. Acho que é mais ou menos isso, assim, não sei. E é um curso de formação, né? Então, a gente estuda e em geral, a gente fica um pouco uma coisa mítica, mas são cursos muito sérios. Eu sou bastante orgulhosa da minha sociedade, eu não sou uma pessoa muito dada a idealizações, né? Mas eu sou orgulhosa porque acho que realmente é dedicada ao estudo. Então, gente, se a gente estuda, se a gente está acostumado a querer pensar e a querer ir adiante, são formações possíveis. São formações possíveis. Eu sempre acho importante saber que aí a gente vai estudar isso, tem que saber que as outras coisas a gente não consegue abranger, mas são formações sérias e eu acho que é importante saber que são possíveis. Eu sou vocês 40, 50 anos depois. Tem mais umas perguntas? Até que horas nós comentários. Vou lembrar que a gente tem disponível até as 22 horas para a gente continuar essa conversa. Então, quem quiser levantar a mão, participar, continuar entrando aqui, a gente pode, né? Então, vou ler aqui. A Inúbia Duarte, parabéns às Júlias e à querida colega e amiga Eneida pelo belo encontro. Querida. Grande abraço, obrigada. Tem muitos amigos, né, Eneida? Coisa boa. Nós temos muitos amigos. O Eduardo Cantelli, então, está agradecendo. Obrigado, pessoal, ótima iniciativa. Uma frase que acho linda para encerrar a minha participação, que eu li de um pensador do Oriente, onde Bion se inspirou também. O melhor que podemos fazer ao outro é cuidar de nós mesmos. Olha a análise aí. Estava me lembrando agora também, eu me lembrei do Bion, né? Ele fala do Bion e eu lembrei que o Bion, ele também falava da importância da experiência, né? Então, assim, eu acho que a gente até em algum seminário lá da formação, a gente falava sobre essa dificuldade de ler Bion, né? Porque Bion, ele tem uma escrita que nos exige, assim, repetição, né? Tem que ler de novo. Afrouxamento das cadeias lógicas. E ele citava justamente isso, a importância da experiência de tu ler e não entender, né? E aí, na experiência do não saber, né? A capacidade negativa, assim, de tu poder tolerar que tu não está entendendo num primeiro momento alguma coisa e que tu vai precisar de um tempo de amadurecimento, de contato com o não saber, com a ignorância, com a confusão, para depois as coisas começarem a se esclarecer. E sempre que eu me lembro disso,
eu relaciono isso com a experiência analítica, tanto do ponto de vista de um paciente, né, eu como paciente de análise, quanto do ponto de vista do analista, como quem está atendendo um paciente em análise, quem está analisando um paciente ali, né? Enfim, Eneida, Júlia, fiquem à vontade, vou ler mais. Lê mais aí. Essa experiência do não entender de primeira, assim, é uma coisa que a gente exercita muito isso na letras, né? Que no primeiro semestre a gente tem uma disciplina lá na URGS que é leituras orientadas. Então a gente recebe assim volumes, sei lá, vamos ler aqui, sei lá, 400 páginas para a semana que vem e tal. Então isso é ou daí dá Os Miseráveis para te ler, tu tá no primeiro semestre, 17 anos. Então é uma experiência assim que a gente leva depois para a vida, assim, e principalmente como, claro, como professor, mas agora como, enfim, futura psicóloga, e volta naquela questão assim do abdicar também, né? De tipo, eu preciso abdicar lá com 17 anos ai, não, eu sei tudo né, eu vou entender todo esse livro aqui, eu sei tudo. E daí a gente cada vez mais é confrontado com isso, assim, né? Então, como alguém que tá responsável daqui a pouco por uma terapia, por uma outra pessoa, essa capacidade, assim, da gente saber que a gente não sabe de tudo é muito importante, né? Uhum. E até isso volta na questão do diagnóstico também. Eu tenho tido uma experiência bastante boa na UFSPA com essa questão transdiagnóstica, assim, foi uma surpresa, claro, a gente tem, né, as disciplinas lá de psicopatologia, assim, mas dos professores ressaltarem isso com a gente, assim, de que o diagnóstico, como a Eneida disse, serve como um guia, né? Alguma coisa para te dar uma luz do que fazer, mas não é prescritivo, assim. Então, enfim, foi uma coisa boa, assim, tem sido uma coisa boa da minha formação de estar lidando com isso dessa maneira. Tem um comentário, né, do Charlie Severo, foi o meu colega do mestrado. Tudo bom, Que Charlie? legal. É sempre muito bom ouvir, assistir e pensar sobre o que vocês apresentam. Parabéns e abraços. Querido. Sabe que a Júlia está falando, eu me lembrei dos escritores, né, Júlia? Porque sempre houve os artistas nas comunidades humanas, sempre houve. E que eles dão voz a aspectos constituintes da humanidade, né? Tanto que tem um livro do Harari, que é o Sapiens, que ele diz que os agrupamentos humanos eram animais, né? Os humanoides, né? E por que eles passaram, a hipótese que ele levanta, por que passaram a ser dominantes? Que isso aconteceu porque ele diz, estuda um grupo de, eu não vou saber, mas um macaco, não sei qual, acho que era orangotango, chimpanzé, e tu vê o uso das mesmas manobras. Por exemplo, eles são políticos, então isso que a gente vê os políticos fazendo, beijando o bebezinho, não sei o quê, que nos macacos isso acontece também. Para se tornar líder, eles fazem que ele aproxima das campanhas políticas para conquistar liderança, né? E só que esses bandos que se constituem, esses agrupamentos de macacos, eles têm um número limitado, porque depende do contato físico. E ele diz que o ser humano, sapiens, né, se tornou dominante quando passou a acreditar em coisas que não existem. Porque é em torno de uma ideia, Deus, natureza, uma ideia abstrata, tu reúne um bando muito maior, não precisa do tato. Então, a reflexividade, a capacidade de construir metáforas, a abstração nos constitui como seres humanos. E, às vezes, a gente fica escravo
disso em busca de ser aceito. Então, isso tem a ver com tudo que a gente está falando. Não é à toa que nós estamos até essa hora, todo mundo junto, tentando pensar. E tem a dor humana, tem o sofrimento humano, tem o sofrimento, e o sofrimento é de muitas dimensões, né? E a dor psíquica, não vamos esquecer que as adolescentes ou os adolescentes que se cortam, um dos depoimentos que eles dão é que a dor sentida em um lugar é menos horrível que a dor que tu sente, a angústia. Então, como em qualquer quadro patológico, existem gradações. Existem as pessoas como que vivem uma situação desesperada, existem os que extrapolam a condição da lógica habitual e ficam psicóticos ou alcoolistas, enfim. Mas existem as pessoas como a gente que sofrem cotidianamente. Tem pessoas que esse sofrimento não torna impeditiva a vida, tem pessoas que tornam. E os escritores, muitas vezes, estou me lembrando especialmente de alguns mundialmente famosos, eles colocam em palavras dores que, de outra maneira, a gente não consegue botar em palavras. Então, isso é outra coisa, a motivação que de cada um de nós, ela é determinante no resultado de um tratamento de orientação analítica ou analítica, porque tu tem que enfrentar dor no nosso trabalho, né? A Melanie Klein, que é uma grande analista, ela dizia, tem várias maneiras de amar e cuidar. A nossa, como analistas, impõe dor, porque impõe dor de perder a ilusão de que um dia a gente vai o contato com a realidade. Que é a questão da realidade, porque todos nós gostaríamos de ter escolhido de que pais nascer para ter a vida que só escorregava. Então, todas essas ilusões, elas têm que ser perdidas e a gente tem que saber o tamanho da gente. E isso são coisas que, como disse o Rafael, amadurecem, mas tem que haver um lugar para a dor ser vivida. E aqui eu quero só contar uma situaçãozinha. Posso? Claro, uma vez Neida, temos tempo. Eu estava em casa e toquei o telefone e uma pessoa muito angustiada, um homem, disse, doutora Eneida, eu preciso falar com a senhora porque me disseram que a senhora é uma especialista em crianças, eu já levei um fio na barriga. Mas o cara estava, coitado, desesperado. Eu vi que era um homem razoavelmente jovem, disse, mas o que aconteceu? Nem esperei para o consultório marcar a hora, né? E ele disse, não, é o seguinte, que eu tenho um filho de 5 anos e hoje eu cometi uma coisa horrível, eu cometi um crime, eu fiz uma coisa pavorosa, não sei o que vai ser, e a minha mulher, e a minha sogra, que é psicóloga, que eu não conheço, tá, gente? Me disseram que eu tenho que falar com alguém, com um analista, porque é uma coisa horrível, e eu fiquei um pouco apavorada, o que vai vir? Mas eu, velha, né? Tá, o que aconteceu? Vamos ver, me conta. Não, é o seguinte, eu fiquei responsável, e são as coisas da nossa sociedade, de levar meu filho para o colégio, ele tem 5 anos. E acontece que ele resolveu que ele não ia trocar o pijama de jeito nenhum, e eu tinha uma reunião, e eu tinha que ir para a reunião, e aí me deu um ataque de loucura, eu disse para ele, então tu vai ficar em casa sozinho com o empregado, e fui embora. E a família está desesperada, que eu estraguei o futuro do meu filho, ele vai ficar com trauma. E aí ser velho é bom, né? E trabalhar com criança há muitos anos, e entra numa coisa que vocês todos estão falando. E aí eu disse para ele, como é que ele está? Não, ele está bem, está ali, ó, brincando. Ele não falou contigo quando tu entrou em casa? Não, ele falou, senhor pai. Mas a minha mulher está desesperada, estraguei a vida dele. Está bem, uma ótima mãe. Aí eu disse para ele disse para mim, mas eu não estou conseguindo falar com ele. Pai, não estou conseguindo falar com ele, porque eu estou tão culpada, eu estou sentindo que eu estraguei tudo. E aí, isso que a teoria nos ajuda, eu pensei, isso é um conflito. Conflito constitui a vida, e é pela possibilidade de enfrentar conflitos e resolver conflitos e viver afetos contraditórios que a gente vai, como disse o Rafael, amadurecendo e podendo se constituir e ampliar nossa capacidade de relação. Aí eu disse para ele assim, mas quem sabe tu fala com ele. Aí ele disse, mas o que eu vou dizer para ele que eu matei ele? Não, disse para ele, filho, vamos anotar aí a data da nossa primeira briga, porque vão vir muitas outras.
O cara ficou super aliviado, a mulher dele ficou super aliviada, e eu aprendi uma coisa muito importante. A idealização faz a gente pensar que tem um mundo em que o normal é a gente poder tudo. E o mundo da realidade é um mundo onde a gente tem que enfrentar problemas. Se tem problemas, a gente pode pensar soluções. Se a gente não pode admitir que aconteceu o problema, porque a gente é um fracassado, não tem solução. Então, realmente é um exercício de se tornar cada vez mais humano. Eu acho que isso é uma coisa super importante. Falei demais, não queria, mas essa eu queria contar. A análise não se propõe a terminar os conflitos. Nenhum tratamento médico, tanto que a imunoterapia é um problema, né? Porque a ideia é que a imunidade continue agindo. Então, é ampliar o lugar, e aqui nós estamos no bio, aonde a gente pode suportar e viver as ambiguidades, os conflitos, os limites e as possibilidades, né? E aí eu me lembrei dessa situaçãozinha. Lindo. Vou ler mais alguns comentários que apareceram aqui para mim. A Sara Oliveira. Super esclarecedor o pensamento de vocês. Eu, particularmente, não sou muito chegada na psicanálise, mesmo sendo estudante de psicologia. Mas a forma como vocês abordam o assunto é muito bonita. O próximo comentário é do Luiz Pelanda. 2 detalhes. Tudo bom, Pelanda? Amadurecimento é medido por autonomia, isto é, Perfeito. Capacidade de assumir suas decisões. Outra, no mesmo comentário do Pelanda, né? Outro detalhe. Todos nossos pacientes são seres humanos, vivos. Logo, necessariamente, necessitam se conformar às leis biológicas de funcionamento do organismo físico. Por exemplo, novos conhecimentos resultam em novas sinapses. Logo, dependem das condições de formação proteica. Eu pensei como a gente está conectado também, porque a gente começa a falar disso e vem um comentário que complementa, né, o que a gente está falando. E um comentário da Dirlene Baruffi. Parabéns pela atividade, sempre muito bom ouvir nossa sábia e admirável Eneida. Gente, sabe que, Dilene, um beijo para ti, mas o Pelanda fez uma síntese super importante, acrescentou um monte, mas eu gostei especialmente do comentário da colega que faz psicologia e não é muito chegada na psicanálise. Sabe por quê? Porque se não tem isso, não tem contraponto, a psicanálise para de crescer, se a gente não pode funcionar, mas mais que tudo, é admirável essa posição, eu não sou chegada nisso, mas eu quero ir lá ver o que é. A gente não precisa passar, achar que é, não, isso é, até porque não existe panaceia, mas se a gente conseguisse viver a vida assim, ao invés de não li, não gosto, vamos ver para ver se eu gosto, isso é um aprendizado e uma sabedoria, então, adorei os comentários. Um dos nossos maiores objetivos, assim, dentro da Liga também é esse, né, de promover um evento com esse tema principal, assim, para divulgar para o pessoal que também tá na graduação da psicologia, e a gente estuda tantas abordagens também e nunca sabe exatamente, né, o que vai vir para nós. Então, se a gente conseguir chegar em quem não está muito interessado, a gente pensou, né, dentro da Liga assim, então a gente tá fazendo a nossa parte, que é divulgação de conhecimento, né, em primeiro lugar, assim, e que bom que chegamos. Possibilidades. E assim, eu acho que para a psicanálise é muito importante conhecer outras abordagens também. É muito importante, porque ninguém é panaceia e a gente aprende muito no confronto, né? Na Com troca certeza. de ideias, na possibilidade de ver outras maneiras de atingir o mesmo resultado. Eu acho que isso é profundamente enriquecedor. Estamos com 10 minutos finais da nossa atividade. Eu já quero, né, porque eu sei que a gente ainda vai fazer comentários finais que vão nos fazer ficar com vontade de falar mais e mais e mais, mas eu já queria agradecer
o Grayson, que nos ajuda aí sempre, né? O nosso braço direito, braço esquerdo, que parece aquela música, porque o Grayson, ele nos ajuda, né? Ele tá aí quietinho, mas desde Enquanto o começo faz o mestrado dele. enquanto ele tá ali, ó, na luta. Então, obrigada, Grayson, por nos ajudar aí sempre, né? Em todas as atividades e fora das atividades e sempre. Agradecer, né, a Júlia, que conseguiu me ajudar, né, a construir a ideia toda dessa atividade para que a gente atingisse realmente o que as pessoas querem ouvir, né, da Lipsan, assim, os membros da Lipsan, as pessoas que seguem a Lipsan, né, e a SPPA como uma parceira de vocês no que a gente puder, né, no que diz respeito à psicanálise, para trazer essa ampliação e ficar à disposição também de vocês. Por isso que eu fiz questão de citar o nosso Instagram e também né, as atividades que a gente está sempre promovendo, que são abertas para vocês participarem e poderem, mesmo quem não é muito chegado na psicanálise, tem muitas coisas interessantes, né, para a gente poder discutir, ampliar e conhecer um pouquinho mais, né, de todo esse mundo que é a psicanálise, a SPPA. Então, obrigada pela parceria e lembrar que a gente vai continuar, né, fazendo outras atividades em parceria da Lipsan com a SPPA e que a gente vai, já no segundo semestre vai ter outra, vão ser divulgadas e a gente conta com a participação de todo mundo também e de outras pessoas também. E, né, só agradecer também a Eneida, né, Claro. antes de eu que agradeço. Agradecer a Eneida por sempre estar disponível, né? É uma pessoa extremamente acessível para nós, que somos inspirados, né, por toda essa vitalidade que tu tem, Eneida, e de poder conversar com a gente, assim, de igual para igual, e mostrar, né, exatamente, que a gente está aí, né, no mesmo barco. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua dedicação e pela parceria também. Então, ainda temos um tempo para continuar conversando mais um pouco. Fiquem à vontade. Não, queria também agradecer a vocês da SPPA, em primeiro lugar, né, por essa parceria com a Liga, e em especial, né, a Júlia, que enfim, me acolheu muito bem como estando, né, nesse lugar, enfim, pela primeira vez, né, ajudando. E depois eu que sou querida, tu viu? E, enfim, para nós é muito legal ter essa parceria e porque, assim, como eu disse, assim, a gente quer divulgar conhecimento e a gente aproveita tanto essas interações, então, assim, é muito bom. E pessoalmente também, assim, mesmo antes de estar na psicologia, eu já acompanhava esses eventos, principalmente os eventos de teatro, assim, já, sei lá, era no ensino médio, assim, já gostava, então hoje estar aqui com vocês para mim é né, uma grande honra, então muito obrigada. E também pelo espaço para contribuir, assim, né? Vindo enfim, com conhecimentos de outras áreas, assim, ter esse espaço para, enfim, me sentir muito valorizada por vocês. Então, muito obrigada pelo espaço. E, gente, eu queria dizer, agora como velha, você não tem ideia o que é a gente poder... A Júlia é minha amiga, eu conheço ela desde antes dela nascer. Mas, assim, a importância que é ver jovens até essa hora pensando, questionando, querendo entender, nós temos uma chance de contribuir. Tu falaste da desigualdade, né, Júlia? Então, a adaptação do pensamento psicanalítico pode contribuir para a gente questionar a bolha que a gente se recolhe e nos protege por botar o outro como diferente, que foi uma das coisas que o Freud rebentou. Então, é muito bom ver vocês. Eu lamento não poder ouvir quem não concorda, porque é isso que faz crescer a ciência, né, e desenvolver. Para terminar, eu queria dizer que eu me lembrei de duas coisas que, falando aqui, eu fui me dando conta como, para mim, o mais difícil, o Pelanda falou, né, da autonomia, mas da responsabilização, que eu tinha falado lá, que o Meltzer disse que
o objetivo da psicanálise é ajudar a pessoa a se responsabilizar por ela mesma, que o Pelano depois disse em outras palavras. E eu sinto que o maior desafio e, ao mesmo tempo, o meu maior desejo ao trabalhar com as pessoas que me procuram é ajudá-los a serem eles mesmos. Isso talvez seja uma das razões para a formação analítica ser tão longa, tão exigente e tantas teorias surgirem, porque é muito fácil a gente não se dar conta que a gente está se tomando como medida, e a ideia de uma análise não é essa, é ajudar o outro a ser ele mesmo e se responsabilizar por isso. Isso até ajuda no trabalho com as desigualdades, porque a primeira coisa que a gente faz quando tropeça numa cadeira é: quem é que deixou essa cadeira aqui? E então a gente tem os bonitos, os feios, brancos, pretos, e por aí nós vamos. Então essa é uma coisa. E a outra coisa que eu queria terminar dizendo é que o Freud já dizia que ele sistematizou que os escritores criativos, a Júlia vai gostar, já diziam. E eu me lembrei do meu analista favorito, que é o Mário Quintana, e eu quero terminar falando duas coisas dele. Uma que é uma coisa que a Júlia Goy tinha falado e eu me lembrei, ele diz assim, ó, da relativa realização, mover-se com a máxima amplitude dentro dos próprios limites. Isso é uma ambição enorme e maravilhosa. Mas a outra que eu quero destacar para terminar, agradecendo muito a oportunidade, ele diz assim, ó, o melhor leitor é aquele que não está mais lendo essas linhas, seguiu viagem por conta própria. E é isso que eu espero que essas reuniões que vocês organizam e que nos possibilitam troca de ideias ajudem cada um a seguir a contar suas histórias por conta própria. E muito, muito obrigada. Obrigada. Vou ler aqui o último comentário, que não vamos deixar de ler. É do Eduardo, né? Acho que é isso, Eduardo. Do Eduardo Cantelli. A psicanálise realmente pode fazer a diferença na consciência do mundo. Temos que ter isso sempre vivo. Precisamos de indivíduos autênticos com urgência. Só a massa é manipulada. Então, né, a autenticidade e a autonomia, que é o que a gente está falando. Então, pessoal, foi um prazer, né, para mim, para nós, dividir com vocês essas 2 horas e que venham outras atividades pela frente. Contamos com a participação de todo mundo de novo. Eu vou estar. Obrigada, Eneida. Obrigada, Júlia. Gente. Muito obrigada. Foi um prazer. Um beijo. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.